Seja bem-vindo ao canal Rockin, o canal de narrações do YouTube. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para novas atualizações. Nosso episódio começa com uma pobre garota faminta. Ela está sentada na sarjeta, sua expressão marcada pela fome e pelo desespero. Ela se recorda de ter sido pega tentando roubar algo para comer dias atrás, lembrando-se do medo e da humilhação que sentiu. Ela sente que, desse jeito, logo vai morrer, suas forças se esvaindo a cada momento. Já que pessoas sempre aparecem mortas nas favelas, ninguém vai ficar surpreso se ela morrer também, e provavelmente ninguém vai chorar sua morte. Enquanto isso, um garoto se aproxima, dizendo que ela parece praticamente morta, sua voz carregada de preocupação. Ela reconhece o garoto, ele é Paul. Ele diz que não tem jeito, que vai ter de dar seu pão para ela, um ato de generosidade em meio à miséria. A garota recebe o pão, seus olhos famintos brilhando, e pergunta a Paul onde foi que ele o conseguiu. Ele responde que ganhou da Igreja da Redenção, e a garota fica curiosa pelo lugar. Paul explica que a Igreja da Redenção visita a favela e doa pão e água às pessoas, um gesto de compaixão que parece inacreditável. A garota se espanta, pois ninguém dá nada de graça, e se pergunta se eles colocaram alguma coisa estranha dentro do pão. Paul diz que não, que ele nunca daria algo assim a ela, e que o rapaz aleijado que vive ao lado comeu o pão e nada aconteceu com ele, sua sinceridade evidente. A garota não se convence e diz que esse rapaz comeria qualquer coisa que lhe dessem de graça. Paul pergunta se ela não confia nele e reafirma que é verdade, e que ele pensou nela, porque, no fim das contas, já faz uma semana que ela não come, seu tom implorando por confiança. Então Paul diz que, se ela não quer o pão, que o devolva. Ela afasta o pão e pergunta se a Igreja da Redenção é uma religião e se não é necessário fazer uma oferenda para se tornar parte de sua congregação, sua desconfiança ainda presente. Será que eles realmente estão dando pão e água de graça sem pedir nada em troca? A dúvida corroendo sua mente. Paul se levanta decididamente e diz que ela não precisa acreditar nele se não quiser, que ele vai para a Igreja da Redenção sozinho, sua paciência se esgotando. Afastando-se, Paul diz que ela é quem sai perdendo por não acreditar nele e que, se quiser, pode jogar o pão fora, sua voz carregada de frustração. A garotinha pensa por alguns instantes, a batalha interna evidente em sua expressão. E logo ela, pensando que não importa se eles envenenaram o pão e a água, chama por Paul, a decisão finalmente tomada. Correndo, pede para que ele a espere, pois não faz muita diferença morrer de fome ou envenenada, sua determinação clara em seus olhos. Contanto que eles deem pão e água como prometido, não importa se vão purificá-los ou amaldiçoá-los. Já faz uma semana que Deon voltou para o Império. O jardim que pegou fogo já está praticamente reparado, e ele forneceu residência própria para seus cachorros loucos que retornaram para ele sem avisar. Então tudo o que falta fazer é esperar o chamado do imperador enquanto ele aproveita a vida despreocupadamente no reino humano, sua mente tentando se manter serena. Ou era isso que ele pensava? Ele quer construir outra barragem no território dos Hart? Ele está louco? Tem ideia de quanto tempo e dinheiro é preciso para isso? Pegamos nosso protagonista xingando, com pilhas de trabalho atrasado para resolver. Quem foi que reportou essa porcaria? Quem ousaria? Sua frustração é evidente. Remender responde prontamente que foi ele quem o fez. A resposta muda a atitude de Deon instantaneamente, que vigorosamente afirma que sabe que estão cuidando do problema de forma temporária, mas que realmente não podem negligenciar assuntos tão importantes. Não seria ruim ter a construção de uma nova barragem aprovada. Depois de presenciar as habilidades de Remember, Deon não conseguiu mais agir casualmente perto dele. Se não tivesse trazido todos esses documentos pessoalmente, teria queimado todos. Ao fundo, Deon ouve uma discussão acalorada. Seus nobres cavaleiros estão discutindo com a guarda do condado dos Hart. Os cachorros loucos perguntam aos soldados da guarda o que eles querem, e os guardas reclamam que os cavaleiros pegaram todas as suas rações no outro dia e agora estão destruindo a propriedade deles. Os cachorros loucos zombam, dizendo que eles estão bravinhos só por causa disso.
Observando a contenda, Deon já esperava que os cavaleiros nobres e os cavaleiros do condado não se dessem bem, e ele nem precisa olhar para saber quem são os culpados. Deon pergunta a Remember se os cavaleiros nobres não têm nada para fazer. Remember responde que o imperador geralmente os manda completar pequenas missões aqui e ali. Remember explica que, desde que voltaram para o comando de Deon, a menos que ele lhes dê algum trabalho, o dever deles é treinar e esperar até que o conde os chame. Deon pergunta por que o imperador devolveu essas coisas para ele, enquanto pensa o quanto sente falta do reino demoníaco, onde não precisava fazer nada e nunca imaginou que sentiria falta daquele lugar. Remember responde perguntando se não é porque o imperador se preocupa muito com o conde. A resposta deixa Deon pasmo, e ele pergunta, quem se preocupa com o quê? O mordomo responde dizendo que ele não pode tratá-lo como se ele já estivesse senil, pois isso o deixa chateado. Deon só pode responder com um mais. Remember continua dizendo que é prática comum mandar de volta os cavaleiros da família, mesmo que eles estejam alocados no Palácio Real, para evitar o risco de traição. A menos que o imperador tenha plena confiança em Deon, ele não teria nenhuma obrigação de devolver os cavaleiros em primeiro lugar. Ouvindo a explicação, Deon entende que, pensando dessa forma, até que faz sentido. Mas, na verdade, ele pensa que o imperador os mandou de volta porque não conseguiu lidar com eles. Não é como se esses cachorros loucos fossem ficar mansos só porque o imperador os está comandando. Deon então pergunta por que há tanto trabalho atrasado para ele resolver. Pois ele deu o condado dos Hart para o imperador desde aquele dia. Ele só estava cuidando de tudo temporariamente, então não deveria haver motivo para tanto trabalho atrasado. Tal afirmação deixa Remember muito chocado, enquanto Deon continua dizendo que, se o imperador realmente se preocupa tanto com ele, adoraria que o imperador reclamasse essas terras. O mordomo então diz que o conde parece não estar a par do que aconteceu, pois o imperador devolveu todas as propriedades dos Hart para o conde Deon. Deon fica mais chocado ainda, pois não tinha a mínima ideia de que isso havia ocorrido. Remember reafirma a informação e diz que o documento comprovando está em algum lugar pelo escritório. Sentindo-se desesperançoso, Deon diz que precisa achar uma forma de devolver as propriedades para o imperador. Com raiva, Deon lembra que só aceitou o título de conde por ser temporário e por causa da história do imperador sobre proteger as fronteiras. Mas ele não quer o condado dos Hart. Ele não tem nenhuma memória boa desse lugar. Pior que isso, ele só tem memórias horríveis. Deon decide que não vai deixar isso passar e que precisa fazer uma visita ao imperador o quanto antes. Um dos empregados da mansão avisa que o príncipe herdeiro e o general Nemeseu chegaram. Ao ouvir isso, Deon se pergunta por que eles vieram lhe visitar. Principalmente porque o general Nemeseus o odeia profundamente. Ao passar pelo corredor, o general Nemeseus percebe o quadro da família Hart e pensa que, mesmo Deon tendo mudado para uma nova mansão, ainda trouxe o quadro com ele. O empregado agradece aos convidados por esperar e diz que vai escoltá-los para a sala de visitas. O príncipe herdeiro se desculpa por aparecer sem avisar, mas explica que tem algo importante para dizer ao conde. De volta ao Palácio Real, o príncipe herdeiro e a princesa estão conversando. O príncipe comenta com a princesa que ouviu dizer que o conde honorário Hart capturou vivos os membros do exército revolucionário que atacaram seu condado. Olhando para a expressão da princesa, ele pergunta por que ela está tão aborrecida. Ela responde que tem certeza de que ele nunca mais vai querer vê-la de novo, que ela sabe que está acabado, e que todos os esforços dela até agora foram em vão. O príncipe responde dizendo que não acredita que os esforços dela tenham ajudado muito desde o começo. Ela pede para ele admitir se ela não é bonita, e ela é uma princesa, afirmando que nunca teve de seduzir ninguém em toda a sua vida. Então, provavelmente, ela é inexperiente. Ela nunca pretendeu causar problemas, mas o conde Hart vomitou sangue. E o príncipe lembra que isso não aconteceu por causa dela. Ela afirma que o correto é se desculpar, e o príncipe pergunta se ela vai vê-lo pessoalmente. A princesa responde que sim. O príncipe diz que não, ele não a impediria de fazer outra coisa, mas isso está fora de questão. Pois, se ela for visitá-lo ou se ela pedir que Deon a visite, de um jeito ou de outro, isso iria gerar um escândalo. A princesa responde que um escândalo seria bom para ela,
e que poderia usar a comoção para simplesmente casar com ele logo. O príncipe a repreende, chamando seu nome, Aletia. Pondo de forma gentil, ela é inocente, e pondo de forma franca, ela é uma princesa idiota. O príncipe afirma que ela não ama o Conde Hart. Mas, na verdade, essa é só uma fachada que ela criou para enganar o mundo. A princesa afirma que, mesmo que ela não o ame, pelo bem da família real, ela pode pelo menos gostar dele. O príncipe, com um olhar complacente, afirma que, se ela mostrar o quão lógica ela é, sua atuação de ser uma princesa boba vai por água abaixo. Mas, se ela quiser desistir, ele vai aceitar a decisão e recebê-la de braços abertos. A princesa responde que está tudo bem, eles devem permanecer unidos, porque a situação entre os nobres já está turbulenta o bastante sobre quem vai herdar o trono. E de qualquer forma, o plano em relação ao Conde Hart ainda não falhou. Ela já expressou seus sentimentos a ele, e todos estão cientes disso. E, se eles têm olhos, não ousariam desejá-lo. E se conseguirem amarrar um talento como o Conde Hart à família real, melhor dizendo, ao imperador. Mas, antes de terminar, ela é interrompida por um cafuné de seu irmão. O príncipe concorda e diz ter certeza de que ela tem suas razões para tudo isso, já que sempre teve uma ótima intuição. E que ele sabe, e diz isso sempre, mas ela pode desistir quando quiser. A princesa agradece a seu irmão alegremente. E, por falar nisso, ela pede ao príncipe para descobrir o que o Conde Hart pensa dela. Porque vai ser um grande dilema se o talento mais precioso do imperador estiver chateado por causa desse incidente. Na recepção dos Hart, o príncipe herdeiro sabe que estão ali principalmente para confirmar se o comportamento da princesa chateou o Conde Hart. Mas, já que estão ali, ele com toda certeza vai recrutá-lo para o imperador. Olhando para os dois, Deon só pode se perguntar por que infernos esses desgraçados vieram à sua casa. Até o próximo episódio. Para novas atualizações, não deixe de se inscrever no canal.